Gente, dia de colocar a bola no chão e pensar em estratégia. Jogar o jogo político não requer só agilidade para marcar gol, também é preciso driblar bem o adversário o tempo todo. É o que a Anísia Trindade tem feito para se manter como titular no Ministério da Saúde. Mas agora está sofrendo também uma pressão até dentro de campo. A ministra saiu chorando após o Lula cobrar resultados durante a reunião ministerial. Por isso, hoje, eles se reúnem, dessa vez, sozinhos, para entender como manter Nízia e os bilhões de orçamento da saúde nas mãos do governo. Do outro lado de campo, tem o Centrão, que com técnica e muito jogo de cintura, não vai desistir dessa partida de jeito tão fácil. Com a saúde nas mãos, eles sabem que dá para ganhar muito jogo por esse Brasil afora. Mas, se uma médica com um olhar técnico sai de campo e deixa a saúde na mão de políticos, a gente sabe quem é que chora no final. A Débora Bergamasco tem, inclusive, bastidores sobre esse tema. Por isso, também, eu chamo os nossos analistas, o Theo Cury e também o Pedro Duran. Bem, é uma reunião que apresentou um momento de tensão, né? O que a gente pode entender do que pode acontecer daqui para frente, principalmente nessa conversa a portas fechadas. Débora. Jairo, sobre a reunião que vai acontecer logo mais à tarde entre presidente Lula, ministra da Saúde, Anísia Trindade, e secretários do Ministério da Saúde, o que se espera dessa reunião? Bom, primeiro você mesmo disse, né, o constrangimento que teve, a cobrança pública que teve durante a reunião ministerial com todos os ministros. Nízia se emocionou e depois rapidamente eu quero falar um pouquinho sobre isso, que eu conversei com pessoas próximas a ela e o que significou isso, mas para responder sua pergunta sobre a reunião de hoje à tarde. Olha só, ela está sendo muito pressionada para dar resultados, mas também tem a pressão de pessoas que querem o cargo dela, que tentam enfraquecê-la a todo momento. E, inclusive, existe a detecção por parte de pessoas próximas à Nízia de que há fogo amigo dentro do seu secretariado, dentro da equipe do Ministério da Saúde. O que é fogo amigo? Quando a sua própria equipe trabalha contra você para tentar te desestabilizar e te derrubar do cargo. Então, quando o presidente Lula, vai ser uma reunião de trabalho, eles vão elencar prioridades, organizar estratégias para que o Ministério possa deslanchar de uma maneira melhor do que vem sendo conduzido, mas a partir do momento, isso não precisaria ser uma reunião do presidente para fazer isso, mas quando ele convoca todos os secretários, a expectativa é que ele também, nas entrelinhas, demonstre o empoderamento de Nízia e vai pedir coesão da equipe. É uma chamada também em todo mundo. E na reunião, quando ela se emociona, né, e chora, na reunião ministerial, o que aconteceu? Conversei com pessoas próximas a ela que dizem que ela se emocionou quando o presidente fez a defesa pública dela, dizendo que a manteria no cargo e que daí ela, enfim, muito pressionada, sentiu um alívio, se emocionou. E tem só um aspecto que eu gostaria de falar, que é o seguinte, o que ela sentiu? Ela sentiu, de certa maneira, um viés machista e misógino, porque as pessoas parte das pessoas, relatar o que aconteceu não é criticar, mas tem parte de pessoas, até de ministros, nos relatos dos ministros em off, como se o fato dela ter chorado colocasse ela como uma pessoa frágil, incapaz, quando, na verdade, ela até desabafou com uma pessoa próxima dizendo o seguinte, eu não vou deixar de ser quem eu sou para realizar, isso não compromete o meu trabalho, eu vou fazer um bom trabalho, fazer o trabalho que eu sei fazer, que eu fiz à frente da Fiocruz durante uma pandemia, mas eu não vou deixar de ser quem eu sou, porque o que ela entende, olha, se eu tivesse agido como um espelhamento masculino, de bater na mesa, falar um palavrão, levantar o tom de voz, era isso que ela precisaria para ter sido respeitada? Não, ela se emocionou, chorou e a pessoa, quando ela demonstra esse tipo de sentimento e até de fragilidade, ela acaba se tornando vulnerável, né? Mas é da essência dela ser uma pessoa emotiva e o que ela ficou indignada foi da consideração de que, por ela ter se emocionado, que ela, isso a incapacitaria para algum tipo de trabalho. Então, assim, achando que a reação que um homem, em geral, teria, que seria a reação correta.
correta, quando na verdade as pessoas são diferentes e a pessoa pode ser, ela pode ser competente, ela pode ser séria, ela pode realizar um bom trabalho e ser técnica e se emocionar também. Então, queria trazer também essa impressão das pessoas próximas a ela, que conversaram com ela, e essas aspas dela ali em desabafo, dizendo: eu vou continuar sendo da maneira que eu sou, eu não vou mudar o meu jeito de ser para ter que realizar um trabalho. Agora, de fato, precisa de correção, até porque o governo Lula precisa entregar mais na área da saúde. Então, ele vai pegá-la pela mão e vai ajudar a, primeiro, empoderá-la diante de sua própria equipe e diante de todos os outros ministérios e diante do parlamento e diante de partidos do Centrão que estão de olho no cargo dela e no terceiro maior orçamento da esplanada, vai pegar na mão, vai orientar, mas também confia nela, mas precisa de resultados, porque o governo precisa melhorar na sua popularidade. Pois bem, ainda sobre esse assunto, olha, a gente vai trazer mais um detalhe, porque depois de ser cobrada pelo presidente Lula na reunião ministerial, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, demitiu o secretário de Atenção Especializada, Elvésio Magalhães, e o diretor do Departamento de Gestão Hospitalar, Alexandre Telles. As exonerações foram publicadas no Diário Oficial da União, saíram hoje. Elvésio Magalhães havia assumido no fim de semana um comitê gestor especial para hospitais cariocas. Mas uma reportagem do programa Fantástico da TV Globo mostrou o então secretário como um dos responsáveis por apadrinhamento e nomeações em hospitais federais. Magalhães será substituído interinamente por Nilton Pereira, diretor do Departamento de Atenção Hospitalar, Domiciliar e de Urgência. Alexandre Telles será substituído interinamente pelo superintendente da pasta no Rio de Janeiro, Maria Aparecida Braga. Vamos voltar com a análise. Deixa eu até aproveitar para conversar agora com o Pedro Duran, que morou um tempo no Rio de Janeiro, acompanhou, o que é a gestão e também os problemas, as deficiências que tem os hospitais federais lá no Rio de Janeiro, que herdaram essa carga de hospitais federais do tempo em que era a capital do Brasil, por isso que tem esse volume maior até do que outras cidades de outros estados. E quando nós vemos denúncias deste peso, Pedro, relacionadas à gestão especificamente desses hospitais do Rio de Janeiro, a gente pode entender que não sei se sempre foi, mas é sempre um objeto latente do Ministério da Saúde, seja de atenção, seja de questionamentos, ou seja de problemas escancarados e que devem ser enfrentados e combatidos pela gestão pública? Pois é, eu estava até recuperando aqui um tweet, uma postagem do Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, que comemora quando compartilha uma notícia que a ministra Nízia Trindade colocou fim ao feudo de deputados no controle dos hospitais federais do Rio de Janeiro. Jairo, de fato, a gente assistiu a essa prática na saúde do Rio de Janeiro do loteamento de cargos, da acomodação de partidos e políticos aliados àqueles governantes de plantão que colocavam os seus, proponentes, os seus aliados, nesses cargos importantes ali da gestão de hospitais federais. E a saúde não é brincadeira, né, Jairo? A saúde, a gente está falando de uma área bastante sensível e importante, especialmente para a população mais pobre. Os hospitais federais do Rio de Janeiro sofrem, como você bem pontuou, com a falta de estrutura. Muitos deles precisam de modernização e o dinheiro precisa ser priorizado para essas áreas que, de fato, têm impacto na vida dos pacientes que são atendidos por lá. A gente está falando de um ministério, a Débora trazia aí um dos maiores orçamentos do país, são 230 bilhões de reais previstos para gastos em 2024 e uma pasta que é frequentada por políticos do Centrão. Nos últimos anos, a gente teve pelo menos 4 deles ocupando essa cadeira. Foi o caso de Ricardo Barros, foi o caso de Marcelo Castro no governo Dilma, foi o caso de Luiz Henrique Mandetta no início do governo Bolsonaro. A gente vê que os políticos do Centrão, eles acabam sendo levados pelo Ministério da Saúde porque ele é um dos mais cobiçados
pelo Centrão, porque tem justamente não só esse valor significativo de orçamento, mas a estrutura federal nos estados. Além das superintendências regionais, que o Ministério da Saúde tem uma em cada um dos 26 estados, há também a administração desses hospitais que tem grandes orçamentos e cargos importantes no dia a dia das cidades. Então, de fato, essa pressão sobre a ministra Anísia, ela também impacta a questão, a dinâmica do dia a dia da saúde nas cidades brasileiras. Então, Cury, quando a gente vem embaixo aqui a nossa tarja, né, tem 3 pautas ali, ó, né, que são muito importantes para o momento do Ministério da Saúde. Dengue, crise Yanomami e também os hospitais no Rio de Janeiro. A gente pode entender que parte desta pressão para a ministra Nízia Trindade também esteja no trem da cobrança generalizada aos ministros no que diz respeito às pesquisas que mostraram queda de popularidade de Lula nos últimos dias? Jair, total. Só antes, fazendo um adendo ao que a Débora mencionou, por conta da postura da Nízia Trindade, que se tem um jeito manso, apanha, mas se bate na mesa, como a Débora falou, que poderia ser uma alternativa por parte desses críticos, ela seria taxada de louca, seria taxada de descontrolada, enfim, como acontece com várias mulheres na administração pública e a gente sabe muito bem. Então, não importa o tom que adote, vai sofrer críticas, e críticas vindas de homens que fazem parte majoritariamente de cargos relevantes dentro do governo. E isso mostra muito sobre essa pressão. Pública, né, Oi? Perdão. Não só na administração pública, Total. As mulheres são pressionadas dessa forma de maneira geral, né? Total. Seja a expectativa que elas tenham comportamentos de homens. Exato. Era só isso adendo, porque se ela vai ser pressionada, vai receber críticas por uma postura mansa, aconteceria de uma forma talvez até pior caso ela fosse de bater na mesa, de usar um tom um pouco mais duro e mais elevado, seria taxado de louca e de descontrolado. Mas, dito isso, essa pressão, ela vem desde a composição do governo. A Débora acompanhou muito bem aquela formação. Desde antes da escolha oficial e do anúncio dos ministros, havia uma cobiça do Centrão pelo Ministério da Saúde. O Pedro Duran mencionou esse histórico de pessoas ligadas ao Centrão nesses cargos envolvendo o Ministério da Saúde. Não só o de ministro, mas da estrutura da saúde como um todo, que tem muitos recursos, tem uma capilaridade enorme e uma influência muito grande para o repasse de dinheiro para todas essas ramificações da estrutura federal. A partir desse momento, o presidente Lula escolhe algumas mulheres para cargos importantes dentro do governo, aquém, obviamente, ainda do que era aguardado por parte do eleitorado, inclusive por parte das ministras mulheres que faziam parte e que queriam uma representatividade ainda maior. Ao longo desse período, 3 mulheres deixaram os cargos, seja a presidente da Caixa, a ministra do Esporte ou a ministra do Turismo, justamente para acomodar pessoas ligadas ao Centrão. E Nízia Trindade, que já vinha de pressão por esse cargo, agora aumenta a pressão, não somente por parte do Centrão, que ainda cobiça o cargo dela. O presidente vem segurando a informação da Débora de que ela vai ser mantida no cargo a despeito dessa pressão, mas o que pesa, além dessa conjuntura de acomodar o Centrão dentro do governo e tendo o Centrão, o alvo do Centrão sendo o Ministério da Saúde, há alguns problemas durante a gestão, como, por exemplo, a crise dos Yanomamis, essa gestão dos hospitais federais no estado do Rio de Janeiro e para completar essa proliferação da epidemia da dengue em todo o país. Vamos aproveitar, então, a deixa que o Theo me deixou em relação à epidemia de dengue. Débora, nós tivemos aí a informação de que os números não param de crescer recentemente, né? E isso, claro, ao mesmo tempo que é um problema que é apontado ao Ministério da Saúde, também acaba sendo, até por natureza do combate à dengue, tendo de ser dividido com as secretarias estaduais e até municipais para o combate à doença no Brasil, que está cada vez mais preocupante. Esse problema causado pela dengue tem servido também para que o Centrão possa utilizá-lo como base deste ataque, para que justifique o seu apetite por mais espaço, mais cargos e até o cargo principal, que seria o do Ministério? Absolutamente, Jairo, até porque
foco durante o governo Bolsonaro, durante a pandemia, o foco da oposição foi o quê? E o que realmente impactou na aprovação de Bolsonaro foi a má gestão durante a pandemia. Então, essa questão da saúde, essa questão de um vírus que guarda algumas semelhanças, né, que exige realmente uma presença importante do governo federal e uma organização, agora começa a ser comparada. Olha, na pandemia vocês diziam que não tinha vacina, que o governo Bolsonaro demorou para disponibilizar as vacinas. Cadê as vacinas do governo Lula contra a dengue? E essa questão das vacinas, né, foi uma comunicação realmente bastante atrapalhada da gestão da Anísia Trindade, quando deu a entender que haveria vacinas contra a dengue para toda a população, né? Diz que era para as pessoas se vacinarem. Só que não tinha vacina, ainda não tem essa disponibilidade de vacinas para todo mundo, está um público super restrito, pouquíssimas cidades em comparação ao tamanho do Brasil. Então, isso abre uma brecha para comparação. Olha, quando era o governo anterior, vocês criticavam. Agora que vocês são governo, são situação, vocês estão fazendo uma gestão ruim. E isso, obviamente, que pega também numa questão da população, de popularidade, e vai desconstruindo as narrativas. É óbvio que isso é um argumento importantíssimo de narrativa, dizendo assim, de narrativa política para o Centrão e de desgaste do governo também para as pessoas, porque olha só, mais de 1,5 milhão de casos confirmados de dengue, mortes todos os dias, infelizmente, né? A gente fala sobre mortes causadas por dengue. Então já tem essa memória nas pessoas e elas querem o que mas quando era a oposição, o governo dizia que precisava cuidar da saúde e agora. Então, assim, de fato, é um flanco mesmo e é um problema. Ela vai ter que fazer uma correção grande e urgente para conseguir se manter no cargo.